Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 145. Para quem não conhece ainda, o Rural Talks é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com todas as tecnologias emergentes que prosperam para trazer mais eficiência produtiva para o agronegócio, ou seja, mais eficiência produtiva para o campo, produzindo mais com menos. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, de volta aqui, super animada pro papo que a gente vai ter hoje. Muito bom, Ju. Bom, como de praxe, gente, antes da gente começar nosso episódio, eu queria falar aqui o comercial do bem, que é com o Hospital do Amor, que é na campanha O Agro contra o Câncer, para propagar, para que vocês possam conhecer um pouco desse trabalho que é feito com grande carinho, vamos dizer assim, um trabalho de forma feita bem humanizada, que atende pessoas no momento de necessidade e que vocês podem participar doando. Vai aparecer um QR Code aqui na tela para que vocês possam ajudar da mesma forma que nós também ajudamos aqui do lado da Rural, doando e propagando essa campanha para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, tá? Antes da gente entrar também, Ju, temos vários eventos na agenda aí, principalmente para junho, né? Iniciando com o Global Agribusiness Festival, que vai acontecer dia 5 e 6 de junho. Nós temos uma parceria muito forte com a Data Agro, que é a organizadora desse evento. Então, você que quer participar do Global Agribusiness Festival, tem um cupom ali, Rural Talks. Acesse, compre, participe. Inclusive, eu e a Juliana estaremos lá no segundo dia, no dia 6, mediando plenárias sobre tecnologia, onde nós ajudamos a fazer essa curadoria dessas plenárias, né, Ju? E vamos falar um pouquinho de tecnologia no agronegócio dentro do Global Agribusiness Festival, porque eu fiquei sabendo hoje tem mais de 20 mil pessoas inscritas já, faltando um mês para o evento. Então vai ser novamente um sucesso, parabéns aí, Peu e Gui, muito bom. Dia 25 e 26 de junho acontece o World AgTech South America Summit do nosso amigo Tom, né? Aqui em São Paulo, no Hotel Unique. Se você quiser também participar, a Rural também concede desconto para essa turma, né, Ju? É Rural 10, né? Sim, Rural 10, cupom de desconto. Estaremos lá também, vamos dividir o time, mas estaremos lá em um super encontro, principalmente corporações aí, inovação aberta no agro. Exatamente, a Ju levantou a bola de uma forma corretíssima. Vamos dividir o time porque é a primeira vez que o Brasil vai sediar a Conferência Mundial de Agronegócios da IFAMA, né? Dia 23 a 26 de junho, lá em Ribeirão Preto, reunindo mais de 80 delegações, né, Ju? Exato. Eu fico bastante feliz porque eu já participei desse evento, né, como acadêmica nos Estados Unidos. Realmente é um ponto global de discussões relevantes sobre produção e distribuição de alimentos no mundo. E pela primeira vez vai ser no Brasil, né, em parceria ali com a Harvard, professor Marcos Fava, que é uma grande referência aí no IFAMA, trazendo esse evento para o Brasil. E teremos uma arena rural, né, então levando aí 4 startups para, de fato, apresentarem para o mundo as tecnologias que elas estão desenvolvendo aqui no Brasil. Legal, então você que quer expor no IFAMA, fale com a Juliana, converse com ela, entenda qual que é a necessidade para participar desse evento que vai expor a sua tecnologia para mais de 80 delegações do planeta. Ju, voltando para a mesa hoje, dando início aqui à entrevista de hoje, nós vamos receber Sarita Junqueira Rodas. Obrigado, Sarita, por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-la. Para quem não conhece, a Sarita, ela é, além de CEO do Grupo Junqueira Rodas, ela é conselheira da Fundecitrus, conselheira de administração da Montecitrus e também fundadora da Prossiga Academy, que é voltada para palestras com o foco em sucessão familiar. Então nós estamos aqui hoje com uma pessoa que toma frente de uma empresa, ajuda outras empresas e outras fundações a tocarem o seu negócio e ainda traz um tema que é de super relevância, que é a sucessão familiar para o agronegócio, que a gente entende, a gente sabe que é complicado, é mais complexo do que em outras empresas, né Sarita? E conduz aqui um grupo que traz produção de laranja, de cana-de-açúcar e também gado tabapuã. Nós vamos entender um pouquinho mais de como que a Sarita toca tudo isso e qual é o dia a dia dela. Sarita, muito obrigado, como
Repito aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente, para a gente poder entender um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia, dos desafios, das oportunidades, de tudo que acontece no dia a dia do empreendedor. Eu que agradeço o convite, obrigada Rural pela oportunidade. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, falando um pouco do nosso trabalho, do agronegócio, mas também aprendendo nessa troca aí, que é muito importante para o agro entender um pouco também de startup, que é a experiência de vocês. Legal, muito obrigado. Então, para a gente entender um pouquinho, Sarita, a gente quer entender um pouquinho de como que você chegou até ser CEO do Grupo Junqueira Rodas, aí depois a gente vai desdobrando aqui dentro dessa estrutura. É uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês as partes mais relevantes de tudo isso, né? Legal. Na verdade, eu não tenho nenhuma formação em agro. Eu só trabalho até o momento em empresas do agro, mas eu sou formada em Direito, né? Eu fiz faculdade de Direito e venho de uma família de agricultores. Então, legal. Minha mãe pecuarista, meu pai agricultor. Na minha casa, assim, tudo que a gente tinha, meu pai fazia questão de ressaltar, agradece ao produtor, o que a gente tem veio do campo. Inclusive, a minha faculdade de Direito veio do campo, mas eu escolhi estudar outra coisa e tal. Não tinha, naquele momento, pretensão em trabalhar nos negócios da família, mas por uma sucessão de sucessões não preparadas, aconteceu que eu me tornei hoje gestora do Grupo Junqueira Rodas. Em 2008, eu perdi minha irmã, que era quem trabalhava com meu pai, e ia tocar os negócios da família. E depois, 6 meses depois, meu pai veio a falecer. E mais ninguém da família trabalhava com meu pai, né? Então, era meu pai, que era o gestor principal, naquele modelo de produtor rural, empreendedor, mais centralizador, e minha irmã estava já há alguns anos ao lado dele, aprendendo para em algum momento eles fazerem uma sucessão estruturada no negócio, e eu seguindo minha vida super feliz no estudo da advocacia, assim, que eu acho que, inclusive, em alguns momentos eu acho que tem muito a ver comigo mesmo, mas a vida quis que fosse diferente. Aí eu tinha 25 anos quando meu pai faleceu, era eu, minha irmã do meio, que tem 9 anos a mais que eu, minha mãe, que na época tinha 64 anos e nunca tinha trabalhado nos negócios da família, e mais 3 sobrinhos que eram os filhos da minha irmã já falecida. Então a gente saiu de uma empresa de dono único centralizador para uma empresa de 6 sócios, todos desconhecendo o próprio negócio. Então foi um mega desafio, a gente teve que aprender a ser empresário, eu tive que aprender a ser gestora, a gente teve que aprender a ser sócio, a gente tinha dor e a gente ainda tinha que continuar sendo família. Então era um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente ainda continua essa sociedade do jeito que ela se formou há 17 anos atrás. Então minha mãe continua sendo nossa sócia, ou nós continuamos sendo sócios da minha mãe, eu, minha irmã e os meus sobrinhos. Somos 6 sócios de 3 gerações diferentes que conseguimos, de alguma forma que a gente não tem fórmula, encontrar sinergia e alinhamento de valores e objetivos para conseguir trabalhar junto no sentido de sócios, né? Por mais que só eu trabalho no negócio da família, agora 2 anos atrás um sobrinho meu começou a trabalhar também, mas com objetivos super alinhados de nos mantermos juntos, que isso é o desafio aí da sucessão no campo. Muitas vezes as empresas, as famílias se separam em vez de continuarem em escala para continuar crescendo o negócio. Então, em resumo, isso é o que me levou a estar hoje à frente do Junqueira Rodas. Minha mãe sabia que eu não estava preparada, minha irmã também sabia que eu não estava preparada, mas elas tomaram uma decisão de acreditar no meu potencial e me permitiram, por 5 anos, me preparar dentro e fora da empresa. Nós colocamos um diretor
fora da família para tocar o negócio, elas me permitiram 5 anos de preparo para depois assumir o negócio. E aí, nessa trajetória, eu já estou há 12 anos, Legal. oficialmente, gerenciando o grupo. E, em específico, a gente, como você disse, a gente somos produtor rural. A gente tem Sim. o maior orgulho de dizer que somos produtor rural, mas a gente produz efetivamente hoje laranja, cana, criamos gado, tanto de corte quanto genética, Legal. e também fazemos integração, né, com esse gado de corte, integração lavoura-pecuária. Somos um grupo de variedades, né, bem diverso no que produzimos. Isso é importante. Importante ter essa variedade, essa diversidade, né? E parabéns pela trajetória, acho que e parabéns pela visão também, acho que da família, de ter dado esse tempo para maturar, né? Porque geralmente as pessoas são muito imediatistas, né? E Infelizmente, em situações como a nossa, às vezes o imediatismo é o que traz um insucesso, porque coloca a pessoa que pode ter um potencial absurdo, mas não estando preparada, fatalmente, vai tomar decisões erradas em algum momento, e isso leva tanto a fragilidades na empresa quanto a dissidências na família, e é o que traz o insucesso de empresas que tinham alto potencial. Então, acho que a gente foi, assim, a gente tomou ao longo desses 17 anos algumas decisões muito assertivas. E talvez a primeira delas tenha sido essa. Entender e aceitar que herdeiro não nasce preparado, e o fato de ser herdeiro não dá à pessoa a capacidade para se tornar um sucessor. E me deram a oportunidade de me preparar para ser um sucessor. E quando você mexe com família, né? Acho que o primeiro passo que acho que vocês fizeram foi muito acertado também, foi jogar o ego lá embaixo da mesa, não olhar pro ego, porque é o que destrói muita coisa nas famílias e a riqueza do próprio império, do próprio negócio, na verdade, é o ego, né? Infelizmente, empresas familiares com alta capacidade de crescimento, alta geração de caixa, negócios super bem gerenciados, estruturados, se perdem em brigas familiares. O que é briga familiar? Briga familiar é o ego aflorado que tira as pessoas do bom senso. Sim. Porque o bom senso negócios que estão indo bem têm que se manter alinhados. Mas, infelizmente, quando a gente está falando de emoções, que o ego é um sentimento, aí às vezes a razão fica de lado e fatalmente os próximos passos não são bons. Tudo para baixo. E foi essa jornada que fez com que que te motivasse a formar novos sucessores? Olha, Ju, a primeira motivação que me fez ficar nessa jornada foi acreditar que meu pai tinha, com o apoio da minha mãe, construído um negócio que realmente, mais do que ser importante para nós, tinha um valor muito grande para a comunidade que a gente estava inserida, muitas pessoas empregadas. Então, essa vontade, sabe, de continuar sendo uma referência na nossa região e na nossa atividade foi o primeiro impulsionamento. Mas foi muito solitário. Então, o que mais me levou a ter vontade de formar outros sucessores e dar a mão para as pessoas, hoje, inclusive eu não dou mais aula, mas eu dei aula há muito tempo sobre sucessão em empresas familiares do agro. Hoje eu faço alguns eventos, o tempo não me permite mais ter a mesma dedicação, mas o que me levou a fazer isso foi realmente a dor da solidão. Faltou no momento que a gente passou por esse problema, faltou luz, faltou clareza, faltou apoio, faltou tudo. De como que a gente sai desse buraco e vai. A gente teve que construir isso, não vou te dizer sozinho, porque tinha os nossos colaboradores, tinha meu tio me apoiando, um primo meu muito competente me apoiando, alguns amigos do meu pai que me deram a mão, mas o dia a dia é você com você mesmo. E talvez essa solidão, principalmente para as mulheres, seja muito pesado. Para mim foi muito pesado. É que eu tenho
uma mãe muito brilhante, uma família muito incrível, que quando pesava, eles iam lá sem falar nada e empurrava, mas não é todo mundo que tem esse empurrão ou Esse essa apoio, família né? tão forte, né? Que a minha família realmente foram tantas dores que a gente se tornou muito forte, a gente é muito unido. E eu falava, gente, vai ter muitas pessoas muito boa, muito competente, que têm condição de gerir os negócios da família como eu estou fazendo agora, mas que talvez vão se sentir tão sozinhas e que vão desistir. Em alguns dias, ou em muitos dias, eu, minha mãe e minha irmã, a gente conversava assim, mas será que não é melhor a gente desistir disso, né? Então, a nossa força não nos permitiu desistir, mas outras pessoas desistem. Eu converso com um monte de mulheres e um monte de jovens que perdem o gestor principal, perdem o pai, perdem o apoio, porque você se torna, primeiro que você se torna órfão, né? Esquece o patrimônio, então você tá órfão, então já tem a dor de ser órfão, somada à dificuldade empresarial e empreendedora no Brasil. Então é assim, é realmente ali o mestre, né, de costa para a plateia e todo mundo só aplaudindo os músicos e você tá ali e que eu sou aqui? É muito difícil e eu tive uma certeza, eu falava, todas as pessoas que se aproximarem de mim vão ter um empurrão. Talvez eu não consiga estar lá todo dia para empurrar, mas elas vão ter pelo menos uma luz de que é possível. E aí eu comecei a propagar, é possível, é possível, é possível, é possível. E quanto mais também eu falava que era possível para os outros, eu também acreditava que era possível para mim. Que a gente mais aprende ensinando, a gente mais se fortalece ajudando os outros. Foi uma troca, e é até hoje, uma troca muito grande. Eu tenho muito prazer assim mesmo. Não é um negócio, é realmente um prazer em poder ajudar e dar o que eu talvez não tive. E é legal você falando, porque a sociedade, o objetivo da sociedade é exatamente esse que você falou que você teve com sua mãe e com sua irmã. Que assim, uma hora você tá pra baixo, o seu sócio vem e te empurra. Outra hora ele tá pra baixo, você vem e te empurra. Quando o propósito da sociedade tem um viés único e todo mundo tá junto, nossa, aí é por isso que funciona, né? A gente realmente, não sei te dizer como, porque isso não foi estruturado, né? Meu pai, ele era saudável, não tinha nada. Então a gente não foi nem ensinado a ser sócio. Não é uma coisa estruturada, mas acho que talvez com o desespero, com a dor daquele momento, a gente se tornou excelentes sócios. Porque é realmente isso, assim. No dia seguinte que meu pai morreu, a minha mãe passou na minha casa e na casa da minha irmã e falou assim, pôs a gente no carro. Olha, se tá difícil pra vocês, imagina pra mim. Mas a gente tem que ir lá no escritório pra ver o que tá acontecendo, porque tem 500 pessoas que tem que receber no começo do mês. Foi essa a frase que ela falou. A única coisa que ela pensou é que ela tinha que pagar salário pra alguém. E aí, de lá, ela foi empurrando a gente. Vocês não choram não, porque também tá difícil pra mim. E aí foi. E até hoje é assim. Tem dias que tem decisões difíceis pra tomar na empresa. Aí eu dou uma escapadinha e vou na casa da minha mãe, porque hoje minha mãe não vai mais muito no escritório. Aí vou na casa dela, ela fica sentada numa cadeira, assim, eu puxo um banquinho do lado e falo, mãe, tô com uma decisão difícil pra tomar. Isso e aquilo, o que você acha? Eu acho isso. Vai que vai dar certo. O vai que vai dar certo é uma frase que é dela desde que eu comecei a trabalhar com os negócios da minha família. Parece que é quase que um foguete, assim. E se não der certo, eu sei que ela vai estar comigo, mas a minha mãe fala, a água parou. Então, se a minha mãe tá falando que vai dar certo, vai dar certo. É igual a mãe que manda pegar o casaco. E aí, assim, fica tudo mais leve, sabe? E aí você toma decisões que ela nem sabe do que ela tá falando vai que vai dar certo, mas ela está me apoiando, né? a fazer dar certo. Eu acho que esse realmente, você foi num bom ponto, assim. É o grande segredo da nossa sociedade. Mesmo que eu tenha sócios que não estejam no dia a dia, eles estão lá todos os dias para me apoiar nos momentos difíceis e também comemorando nos momentos legais, porque a gente tem um monte de ótimos momentos também.
Uhum. Muito Então, bom. por trás da conselheira Sarita tem a conselheira Sarita mãe, né? Tem a conselheira Sarita mãe, tem a conselheira Sarita filha, tem a conselheira da Sarita, que é a mãe, né? Que além de todas essas coisas, né? A gente está aqui próximo a datas comemorativas. Além de todas essas coisas, a principal coisa que eu sou é filha de grandes pessoas e mãe de pessoas que eu preciso fazer grande, né? Sim. Então, o grande impulsionador da Sarita conselheira ou da Sarita empresária é honrar o quanto os meus pais foram grandes nos negócios, mas também deixar um exemplo diário para os meus filhos, o quanto eles também têm que ser grandes na dedicação de procurarem o caminho deles, seja qual for, seja que eles queiram empreender com startup, igual eu tenho um sobrinho que super empreendeu, seja sendo um ótimo profissional, igual eu tenho um sobrinho que já trabalha comigo, seja se dedicando no mercado financeiro, como eu tenho um filho que já está fazendo, não importa o que eles queiram, mas eu estou todos os dias mostrando para eles que seja qual os desafios, eu estarei com eles, mas que eles têm que buscar para fazer merecer, que é o que eu, minha mãe, minha irmã, a gente fez lá naquele momento muito difícil. E com todas as dificuldades que é trabalhar no agro, porque a gente não pode esquecer que no meio disso tudo ainda era a gestão de uma empresa agrícola, que naquele ano lá, era ano de 2008, o mundo estava virando de ponta cabeça, a maior crise financeira lá da história, bancos quebrando nos Estados Unidos, o crédito desapareceu para o agro e aquilo virou assim, de perna para o ar e o clima difícil, e isso difícil, e chove, não chove, e seca, e a água de poço, e laranja irrigada, e assim, tudo ao mesmo tempo, porque quando você está gerindo uma empresa do agro, não é entrar num ambiente controlado. Então a gente estava absolutamente descontroladas emocionalmente, entrando para gerir uma empresa que não há controle, né? No meio do furacão. Quando a gente está falando de agronegócio, a gente não controla nada. A gente controla a nossa vontade de ir lá apagar fogo todo dia. E hoje vocês estão organizados, já tem essa gestão, essa governança, mas tem as dores, né? Sim. Em relação a organizar, a gerenciar esse grupo do agro, o que tira seu sono? Qual a sua principal dor, assim? Ju, algumas dores são muito comuns, mas muito gritantes. Existe hoje, talvez por causa do grande crescimento do agro que teve nos últimos anos, existe hoje uma dificuldade absurda de mão de obra. Mas assim, é absurda, eu falo mão de obra de todos os sentidos. Então, falta pra gente hoje tratorista e braçal, e falta também, porque quando a gente implanta uma organização, que a minha área de atuação é a gestão da empresa, e eu tenho sócios que não estão lá, então para mim é muito importante ter dados, ter informação, ter prestação de contas. Eu também não tenho esse profissional, porque esse profissional de mais alto escalão, ele também está aqui em São Paulo, ele não está lá em Monte Azul, né? Ele não está lá em Sinop, ele não está lá no Mato Piba. Então falta tudo para a gente hoje, a nossa principal dor. Aí você fala assim, mas a tecnologia está aí. Ela tá, mas até para ajudar a gente a implantar a tecnologia, eu preciso de gente que consiga entender a tecnologia para me ajudar a pôr a tecnologia para que algumas coisas automatizem e eu consiga, em algum momento, precisar mais de gente. E tem algumas coisas que, por mais que exista um esforço sobre-humano, ainda a laranja é colhida à mão. Eu não tenho nenhuma máquina tecnológica que colha laranja em nenhum lugar do mundo. Existem testes, existem vídeos, todo mundo me manda o vídeo do robozinho colhendo a maçã. Eu já vi esse vídeo. Mas assim... Mas nem se existisse não ia compensar. Não é realidade, né? Então, assim, a gente contrata lá no nosso pool de colhedores, que a gente faz a gestão de colheita de 20 mil hectares de laranja, a gente contrata de 3 a 4 mil pessoas por safra
para fazer a colheita da nossa fruta. A gente tem que gerenciar todas essas pessoas, a gente tem que organizar todos esses ônibus, a gente transita com todas essas pessoas todo dia, porque elas moram na cidade, a gente leva para a fazenda e volta todo dia. Então, assim... E essas pessoas vêm da região ou vêm de fora ainda? Essas pessoas lá onde a gente tá, é uma região muito consolidada de laranja. Então, lá tem essa mão de obra especializada. Só que ao mesmo tempo tem uma concorrência, porque lá tem muita laranja. Então, tem uma concorrência de mão de obra. Hoje, inclusive, os valores que se paga para colher laranja são valores mais altos do que eu tenho funcionários de escritório. Eu tenho estagiários ou escriturários nível 1 que ganham bem menos do que um colhedor. Hoje um colhedor ganha fácil R$4.500, R$5.000. Tem colhedor que ganha R$8.000 colhendo laranja no mês. É realmente um trabalho reconhecido, porque ele é uma mão de obra muito escassa e é paga por produtividade. Na minha região tem gente com muita experiência, então o cara consegue fazer ótimos salários. Mas a principal dor é essa. A segunda principal dor é como eu resolvo essa dor. Que essa dor eu resolvo com a adoção de tecnologia. E a gente é só uma gente que sabe acordar e produzir. E o que eu faço para pôr tecnologia para precisar de menos gente? Se eu nem de tecnologia eu entendo. E aí eu não... Assim, a conexão entre a resolução da minha dor e o mundo que resolveria a minha dor é uma distância muito grande, né? Como que eu falo com pessoas de tecnologia que possam me ajudar? Eles vivem lá a realidade deles e eu vivo a minha aqui, né? Essa tradução é um ponto importante e que vai ser a única solução. Eu encontrar pessoas que me traduzam. Porque tá resolvido, encontrou. Eu tenho a dor, né? Eu tenho a dor, que é a dor de como usar menos pessoas. É a dor de que eu não tenho pessoas. Mas hoje, talvez, eu tenho um problema, que é falta de gente. Uhum. E a minha principal dor é como encontrar pessoas que me ajudem a automatizar ou implantar tecnologias que eu possa depender menos de pessoas. Algumas coisas são fáceis, são commodity. Você encontra software agro. Tá lá, super fácil. Mas uma tecnologia mais customizada, um programa para colhedores de laranja. A gente teve que desenvolver um app para colhedores de laranja, porque a gente não encontrou nada que funcionasse no mercado. Aí não é o nosso core business. Isso leva um tempo gigantesco da nossa vida. E também fica sempre com meia perna, né? Então, assim... Minha principal dor hoje é achar vocês que nos conectem com as startups, que tragam solução para os nossos problemas. E tem um ponto também, porque assim, hoje as startups, as soluções delas estão fragmentadas. Então acho que o grande desafio para a gente chegar para um produtor do seu porte, mesmo que seja do seu porte, e falar assim, a gente tem uma solução que resolve o seu problema, na verdade são várias micro soluções que conectadas e integradas resolvem o seu problema. Sim. Então, o que a gente está fazendo na Rural é exatamente isso. Selecionar essas micro soluções que integradas, eu chego para você e falo assim, Sarita, isso aqui integrado funciona para você. Porque se eu entregar para você separadamente, não vai te resolver o problema, vai te tomar mais tempo. Só vão me deixar mais nervosa, exatamente. Porque a gente já passou por essa experiência. E aí um não tem o mesmo idioma do outro, que não conecta, que não isso, que não sei. E aí você vai ficando mais perdido, aí você fala, mas isso aqui veio mais para me ajudar ou para me dar mais dor de cabeça? Então, assim, existem coisas sensacionais no mercado, a gente sabe disso. Sim. Não estou falando que todos são sensacionais, mas tem ótimos produtos no mercado, ótimas ideias, ótimos desenvolvimentos. Mas como aplicar, talvez precisa dessa tradução de alguém que olha, isso aqui é muito bom, que somado a esse outro aqui vai agregar mais valor, que nessa plataforma aqui vai trazer mais transparência e que você vai clicar nesse botão aqui vai te trazer o número. Pronto, olha que legal, né? Mas hoje ainda, né, até o dia de ontem,
essa comunicação, ela era truncada, era difícil de acontecer. Ou você tinha que testar um monte de coisa para conseguir achar uma coisa. Isso também toma tempo do produtor, que tem que estar lá com outro monte de problema. A gente fala que o produtor, quando ele vai olhar a plataforma, ele olha duas coisas, principalmente. O retorno sobre o investimento e o tempo gasto com aquele produto. Então, se você vai tomar mais tempo do que você toma hoje para implementar aquele produto, para usar aquele produto, ele não vai fazer. Então, é por isso que a gente fala sempre na Rural que a adoção de tecnologia no agro ainda é lenta, mas não é problema do produtor. Não é porque o produtor não é tecnificado ou ele não quer colocar tecnologia. Na verdade, é o contrário. É porque a gente fala que o Brasil como um todo, na área financeira, em outras frentes, está tão tecnificado. E você, no final do dia, você é uma produtora, mas você é um ser humano, uma pessoa que consome outras tecnologias. Exatamente. Então, quando chega uma tecnologia para você e você fala assim, pô, mas por que esse negócio é tão quadrado e eu tenho um banco, eu tenho outras coisas que rodam tão bem, né? Então, acho que é um ponto da gente do lado da tecnologia que tem relacionamento com as startups, falar assim, cara, é melhor você adequar isso para esse usuário, porque ele é um usuário tecnificado, ele é um ser humano que usa tecnologia todo dia. Todo dia. Para tudo. Para tudo. Então, é muito mais essa integração, essa tradução que você falou, essa simplificação para que isso possa ser adotado. Eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo aqui na Rural para realmente facilitar essa interligação, essa conexão, porque hoje ela é falha e não é por conta de um ou de outro. É porque não foi feito da forma simples para que o produtor possa adotar. Eu tenho muita certeza que você tem razão e te falo mais, assim, às vezes existe algumas resistências e que logo o WhatsApp resolve. Começam assim, mas o tratorista não vai saber usar essa tecnologia embarcada porque... Ele usa o WhatsApp? É a primeira pergunta que eu faço. Usa. Bom, quem usa o WhatsApp usa qualquer outra coisa. Você clicou lá, usou rede social, intuitivo, você vai conseguir saber. Mas a complicação, na verdade, não está nem para o usuário. Está para converter aquilo em uso. Você não consegue nem entender aonde que você tem que se apegar para poder instalar aquele negócio. Você não consegue saber como você vai conseguir fazer aquilo conversar com o seu sistema. Você não consegue saber qual é a linguagem da programação que aquilo tá. Então, assim, essas coisas o produtor ele não quer saber. Não quer. E, na verdade, eu tenho uma frase ótima. Eu não preciso. Eu não preciso saber disso. Me dá o negócio funcionando que assim, eu vou usar. Não vem querer me explicar o que não vai mudar em nada a minha vida. A solução vai mudar. Querer me explicar em qual plataforma, de que jeito, que... Assim... Não. Eu fiz um podcast na semana passada com um cara que é um especialista em inteligência artificial e ele falou que no mundo vão existir 3 tipos de profissionais. O profissional que faz a plataforma, que é a infraestrutura, os builders, que são os construtores das soluções, e os utilizadores, né? E aí ele falou, cara, o utilizador é um cara que vai apertar um botão. E aí eu lembrei muito bem do Homer Simpson, quando ele chega para trabalhar, ele aperta um botão e acabou. E acabou. É isso. Não precisa saber mais do que isso. Eu preciso apertar qual botão? É esse. Vai sair o resultado para mim? Então tá bom. É só isso. Alguém que é muito capaz... conectou os fiozinhos lá para dar certo na hora que eu apertar aquele botão, mas é muito fora da nossa realidade do produtor rural você querer dar explicações técnicas sobre tecnologia. A gente, desculpa, mas não é pejorativo, a gente só nem alcança o que está sendo falado, né? Então nem precisa, entregue a solução que solucione. Você aprender isso tudo, você não precisa do cara. Exato, do mesmo jeito que o cara, ele não precisa saber exatamente como se produz, ele precisa saber como resolver a dor de quem está produzindo, né? É uma parceria que tem que se criar. E tem uma lacuna, né? Bem grande, como a gente conversou, entre esses dois mundos. E precisa construir pontes, como em todos os outros setores que tiveram lacunas, pontes foram criadas e tudo deu certo. Deve ter acontecido isso também na tecnologia com a medicina. Sim, né? No mercado financeiro, a gente usa muito isso como exemplo para a gente, porque todo esse banco de dados que nós criamos de startups foi baseado porque eu trabalhei no mercado financeiro. Eu falei, a primeira coisa que quando eu entrei no mercado, eu falei, gente,
Eu não consigo investir numa startup ou avaliar uma startup se eu não sei se existe concorrente, se tem alguém que faz a mesma coisa, seja aqui no Brasil, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos. Então, o mercado americano, em 1960, 70, começou a padronizar os dados financeiros. Então foi esse que fez o movimento do mercado se tornar um mercado globalizado. Sim. E todo mundo entender o que acontece no mercado financeiro. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está padronizando as informações para que todo mundo possa comparar as tecnologias e falar, pô, essa aqui é melhor do que essa porque tem isso aqui. Comparar banana com banana na mesma casa decimal, senão não tem nem como a gente analisar nada. Eu não consigo saber qual produto eu preciso se eu não tiver organizado ali as informações sobre o que é aquele produto. Eu não vou conseguir sozinha. Sozinha o produtor não consegue. Exato. E eu vejo também que há um gap muito grande de comunicação. Né? Porque é o que você falou, né? Muitas vezes é o time de tecnologia que vai tentar vender para o produtor rural, sendo que ele nunca passou um dia, né, no campo. E aí, olhando para os outros setores, né, o Rodrigues comentou no mercado financeiro, mas outro dia eu assisti uma palestra de inteligência artificial do iFood e eu não tinha a menor ideia do tanto de tecnologia que eles utilizam. Porque eu uso o iFood já faz nem sei quantos anos, acho que foi uma das primeiras, assim, quando surgiu, porque eu sou super early adopter. E o que é o iFood, né? Você tem a solução, é um delivery. Para você é a mesma coisa que... Até uma vez eu vi de um comercial do iFood falando que o maior concorrente deles era o telefone, né? E não outro aplicativo. Para mim é um aplicativo de delivery. Sim. Mas por trás daquilo tem XYZ tecnologia que eu não tô nem sabendo. 98% dos usuários não sabe o que tem de tecnologia por trás daquilo. E no agro, quando a gente vai vender uma solução, muitas vezes a gente fala, não, porque a gente tem uma inteligência artificial que... Não quero inteligência artificial, eu quero saber o melhor momento de pulverizar, de irrigar, de colher. Eu só quero pedir a comida. Eu só quero pedir a comida. Assim, me desculpa, que ótimo que você tem tudo isso aí dentro, mas eu tô com fome. É só sobre isso, né? Exato. Legal, mas vamos... Eu quero custo-benefício. É isso. Né? Eu quero entrega. E é isso. E assim, né, Ju, você tem muita experiência nessa interlocução das startups aí do agro. As linguagens são muito distantes. Então, se não tiver mesmo alguém ali que consiga entender os dois lados, dá choque. Né? O cara quer mostrar que o produto dele é muito bom, contando tudo o trabalho que ele fez para criar aquilo. O outro tá lá assim, ó, atolado, porque choveu, não choveu, tem que plantar na hora, no dia, na vírgula, blá, blá, porque quanto põe de pinço, blá, blá, blá. Ele só quer uma solução. Não precisa fazer pitch, porque não é investidor. É só usuário, é cliente, né? E aí não consegue e já passou da hora. A gente fica falando que a gente é muito tecnológico, a gente é sim muito tecnológico. O agro adotou muitas coisas, mas muito aquém do potencial que tem ainda. Então tem um potencial gigantesco. A gente já evoluiu muito. Hoje lugares que nunca antes teriam um sonho de ser cultivados, hoje são, lógico, com certeza. As produtividades aumentaram, lógico que com certeza. Mas ainda tem uma melhoria de processos, procedimentos, de eficiência, e inclusive de melhor aproveitamento das pessoas, que só a tecnologia vai trazer. Só a tecnologia. Como? Com a ajuda de vocês. Eu vou conseguir ser usuária. Eu só tenho fome. Vocês me deem uma coisa que eu aperto um botão. A gente faz o delivery. É isso. Exatamente. Mas isso é super importante, porque a gente fala... a tecnologia, ela só é eficiente quando ela é invisível. Quando você não percebe. Que você falou agora, que você falou assim, ó, o tratorista consegue usar o WhatsApp. Ele não sabe o que tem por trás, mas ele é o usuário. Então, assim, a gente tem uma coisa que eu faço sempre com as startups aqui. Eu falei assim, cara, é o seguinte, me explica a sua startup para minha avó.
Como que você explicaria para minha avó? Porque é esse exercício que eles precisam fazer, não seja necessariamente para minha avó, mas para uma criança. Como isso. Que você vai tem fazer? Que ser simples. Tem que ser muito simples. Tem que ser simples. E isso é um negócio muito difícil de enquadrar na cabeça das pessoas que fazem startup, porque eles são muito tech. E aquilo para eles é muito simples, fácil, eles compreendem. Só que aqui do outro lado tem uma pessoa que não entende nada e de verdade ela está nem aí para aquilo. Ela quer resolução da dor. Então a pessoa já não, além dela não estar entendendo, ela não acompanha o raciocínio, ela também já não tem paciência de escutar aquilo tudo. Simplifica, fale para um idoso, fale para uma criança. Isso é o que o seu cliente precisa ouvir. Como você resolve a dor do seu cliente em 2 minutos? Não tem esses vídeos assim, tipo TikTok? Visite esse apartamento em 1 minuto. Tem um cara lá que aparece para mim direto. Tem que ser assim, ó. Apresente a sua startup em 2 minutos. Me dê a sua solução em 2 minutos. Passou de 2 minutos, amigo, vamos pro próximo. Porque tem que ser uma coisa que a gente consiga ter eficácia rápida, e não é nem o retorno sobre o produto que você está usando, é a facilidade de usar o produto tem que ser rápida, né? Porque é isso, né? Tecnologia. Falam muito que a gente olha, o custo, tem que dar retorno, que você tá... A gente não consegue nem entender o que o cara tá vendendo, que dirá se vai dar retorno ou não vai dar retorno. Não é sobre o dinheiro, é sobre não compreender mesmo o produto. Não compreender como eu vou conseguir usar. E aí você tem horas que tem ferramentas que te trazem mais complicação, como você falou. Eu vou demorar mais tempo para fazer essa coisa do que eu faço aqui no meu papel de pão. Desculpa, não vou fazer. Deixa eu no meu papel de pão aqui até eu arrumar um jeito de fazer rápido. O que o WhatsApp trouxe para as pessoas? A possibilidade de quem não tem... Porque assim, a Apple trouxe o FaceTime. Então, qualquer um que tinha a Apple, que é um telefone mais caro, falava de vídeo. 1 para 1. Em 2015, quando eu fui morar com os meus filhos nos Estados Unidos, eu não usava Apple. Eu comprei um Apple e fiquei com o meu Samsung, porque para eu falar de vídeo com a minha mãe no Brasil, eu tinha que ter um Apple. O WhatsApp trouxe para qualquer ser humano chamada de vídeo e em grupo. Olha só, o cara, ele não quer saber quem fez o WhatsApp. Assim, alguém disse que é o Zuckerberg, mas ok, também se ninguém disser, não vai mudar em nada a vida dele. Resolveu um problema dele. Agilidade de comunicação. É só sobre isso. E o áudio trouxe outra facilidade pro agro, né? Para as pessoas que trabalham no agro, né? O áudio do WhatsApp. O áudio é maravilhoso. O áudio, ele é maravilhoso. Porque a gente tá muito, e não tô nem falando que a gente esteja dirigindo, a gente está muito em trânsito, né? O campo movimenta muito. Então não dá, se andar digitando, não dá. O botãozinho ali do gravar o áudio, ele soluciona a sua vida. Então, é isso que a gente precisa para evoluir alguns pontos no agro ainda, por mais que a gente já tenha muita tecnologia. É simplificar soluções existentes e desenvolver outras soluções de forma simples. Foi ótimo essa. Porque é um retorno do que a gente sempre fala para as startups e vindo de uma consumidora, né? Acho que isso é super importante. Estou validando a sua recomendação, então, porque eu sou um usuário e eu estou dizendo o que você diz. Exatamente. Vamos simplificar a vida do produtor que ele agradece. Tudo. Eu sempre falo simplificar e entender a perspectiva do usuário. É isso. A perspectiva do usuário não é a mesma perspectiva que você tem. Não. Então a gente tem que ter essa... Eu chamo isso de entender a dor. Você precisa saber o que precisa ser resolvido. Às vezes tem ferramentas muito complexas e eu só precisava de resolver uma coisa simples. Aí por ela resolver N coisas que eu ainda não preciso, eu já não adoto. Volto na criança. Eu como mãe sempre faço comparativo com criança. Responda ao seu filho exatamente o que ele te pergunta. Não dê mais informações porque ele ainda não está preparado ou não quer saber. Então,
Entenda o que o seu cliente precisa. Não venha trazer para ele antes a inteligência artificial se ele só precisa automatizar a notinha do supermercado, automatizar a notinha da viagem dos funcionários que trabalham em trânsito. Ele só quer isso. Não adianta você querer que calcule o imposto, não sei o que. Ele não está buscando isso ainda. Deixa ele se familiarizar com essa, você traz uma evolução. Agora, você já traz uma ferramentona deste tamanho, assusta as pessoas. E é o que a gente sempre fala também, que tem que fazer o arroz e feijão bem feito, né? É isso. Então, não adianta você fazer 1000 coisas e não fazer nada. Você tem que começar... Soluções simples quanto arroz e feijão, que entregam simplificação, é o que vai dar certo. Não adianta vir com a tecnologia da NASA, não é isso que a gente está precisando ainda. Hoje já não é mais isso, mas há uns 4 anos atrás, eu falei numa mesa redonda com várias startups e aí eles perguntaram qual era a minha dor. Naquele momento, a minha resposta foi: é encontrar pessoas que solucionam dores de quem não tem internet. Porque nas fazendas não tem internet. Conectividade. Né? Agora tem Starlink, mas vocês estão fazendo ferramentas para a NASA e estão esquecendo que o produtor ainda no meio da roça não tem conectividade. Então não adianta você vir com uma coisa complexa em um país, ou seja, eu não sei, não quero nem responsabilizar se isso seria investimento privado do Estado, mas é fato que não temos. Não. É muito bom o seu produto, mas assim, eu ainda estou tentando ter comunicação com o meu supervisor que está lá perdido no meio da fazenda. E a Starlink ainda, ela precisa de um hub para conectar as informações. Então não é tão simples ainda, mesmo com a Starlink, né? Sim. A gente entende dessa necessidade de ter um hub com energia para conectar, para buscar as informações. Então a gente está num processo de entendimento que a gente até conversou com o presidente da Dell recentemente, que precisamos ter uma organização onde temos conectividade, comunicação com a borda, né? Buscar as informações dos hardwares lá na ponta, trazer isso para um banco de dados organizado para depois aí a gente começar a coletar as informações e sequer colocar numa inteligência artificial para buscar essas informações padronizadas e organizadas. Aí já estão querendo falar que agora a gente tem que usar inteligência artificial no agro. Gente, me dá a internet. Assim, só me dê a internet no meio da fazenda. A gente está abrindo uma fazenda nova lá em Minas, uma região montanhosa, um relevo difícil, assim. Cara, não pega. Não tem. Não tem. Aí a tecnologia é embarcada. Aí os caras começam assim, não, mas hora que você estiver acompanhando o trator no time real, que não sei o que... Ô amigo, isso não vai acontecer, não tem internet, bem. Eu não vou comprar em time real. Não adianta você querer vender esse pitch pra mim. Eu tô satisfeita que a hora que o trator chegar no centro de serviço, vai vir os dados, já tá bom. Não adianta você querer uma coisa que não é possível. Você foi lá ver, viu que não tem internet? Não tem jeito. Sim. Não tem o que vai fazer. Por isso que os produtores rurais só usam em torno de 18 a 20% da tecnologia embarcada numa colheitadeira hoje. Não tem como usar. Aí você me fala assim, olha, é genial os produtos que os caras desenvolvem, eu juro. Mas às vezes está faltando para eles dar um passo atrás e olhar arroz com feijão. É isso. É um produto genial para pessoas que ainda não têm conectividade. Será que não é melhor a gente ser um pouco menos gênio e fazer o básico bem feito? O problema desses caras é que a pessoa que desenvolve e esses produtos são desenvolvidos lá fora. Então eles vêm com o mindset lá de fora. Não é a pessoa daqui que está fazendo isso. Então a gente tem esse problema. Eu estava brincando outro dia, a gente estava falando sobre as colheitadeiras de eucalipto que são feitas na Europa, né? Uhum. O cara lá, o engenheiro, faz a colheitadeira lá, e aí a colheitadeira chega no Brasil, ela é pilotada por uma pessoa que não é um engenheiro, logicamente, e o cara colhe o país dele de eucalipto. Então não tem como você comparar, né? Não tem como você comparar, é muito difícil. Eu falo muito isso sobre carro elétrico. Carro elétrico é lindo na Europa, que com 100 km você atravessou
de país. Exatamente. A minha filha tem um carro elétrico que anda 40 quilômetros. Ele é híbrido, né? Mas ele anda 40 quilômetros elétrico. Eu moro a 400 quilômetros dela. Ela não pode usar o carro para me ver. Oi. Eu gastei mais de 200 mil no troço que não leva ela a me ver. Assim... Alguém aqui não tá me entendendo. Eu tô errada de ter comprado também, mas alguém que fez não tá entendendo que a gente não está na Holanda, né? A gente tá no Brasil, um país continental gigantesco e que não dá pra ficar lá parado 3 horas na estrada pra carregar o carro pra acabar de chegar em casa. A gente tá num país que quando você tá rodando o Mato Grosso, deu meio tanque, você tem que encher. É isso, porque você não sabe que horas você vai ver gasolina de novo, né? É igual aquela história, ó, em dias de trabalhar demais, você viu uma paçoquinha, você compra, porque fatalmente uma hora você vai se lembrar dela, né? Então, é a nossa realidade. A gente pode se inspirar no Vale do Silício, a gente pode se inspirar em outros lugares do mundo, mas as tecnologias do Brasil têm que respeitar ou entender a realidade do que a gente vive, né? Do mesmo jeito que essas grandes decisões ambientais também precisam entender o que é agricultura tropical, as startups ou desenvolvedores de soluções precisam também entender a realidade do Brasil para ter soluções para o nosso país. Não adianta desenvolver coisas que para cá não seriam aplicáveis. Eu ainda não posso reclamar tanto de facilidades, porque o grosso do nosso negócio é no estado de São Paulo, que tem estradas, que a gente tá, sei lá, no máximo a 20 quilômetros de uma cidade, mas atravessou a ponte, foi para Minas, para Mato Grosso do Sul, essa realidade já não se aplica. Mato Grosso do Sul tem lugares que dá 100 quilômetros, você não acha um posto. Então, assim, o agro tá nesses lugares, né? E ele tem que estar nesses lugares porque ele leva desenvolvimento, na verdade. Exato. E as ferramentas vão ser usadas nesses lugares. Exatamente. Né? Ele leva o desenvolvimento para lá, né? Na verdade, o Brasil só desenvolveu por conta do agronegócio. Exato. Né? Que foi subindo, foi levando para outras frentes. Mas... desbravar o país foi o que deu o boom do nosso agro. Exatamente. Desenvolver soluções para esse setor vai precisar compreender o interior brasileiro. Exatamente. Não dá para achar que dá para ser com a realidade da capital paulista, porque não é. Não, o São Paulo é uma bolha. É uma bolha, não tem jeito. Bom, a gente falou muito sobre tecnologia. Eu acho que seria legal a gente também falar um pouquinho sobre o protagonismo feminino no agro, né? O que você acha? Acho que é uma outra realidade também distante da realidade. Eu tenho opiniões super particulares sobre esse tema. Existem dados, existem estudos e sempre falam que o agro aí tá com 30% de mulheres nos negócios. Eu posso falar do agro que eu vivo, né? Da minha realidade. Essas mulheres não estão no agro, porque aonde eu vou... só tem homem. Então, no agro que eu trabalho, elas não estão. Em algum agro elas estão? Sim. Talvez servindo café, né? E o problema é que, assim, né? Existem mulheres incríveis fazendo trabalhos maravilhosos. Ninguém está desmerecendo ou achando que não existem em nenhum lugar. Só que isso está muito longe da igualdade. Sim. E aí, quando a gente traz essas pautas para a mesa, vem aquele discurso de, ai, mas que mimiseiro, ai, porque fica reclamando disso. Não é reclamação, é constatação. Eu sento em mesas de negócios para tomar decisão com homens. Eu não sento em mesa de negócio para tomar decisão com mulheres. As empresas que prestam serviço para mim, que eu sou cliente, que me fornecem, que são minhas parceiras, têm homens na tomada de decisão. Eu tenho um azar, então, com quem eu negocio ou com quem se relaciona comigo? Pode ser, mas o fato é que na decisão
das empresas agrícolas, não existe igualdade de gênero. Não existe. Nos conselhos de empresas financeiras também não existe. É só a gente pontuar. O mercado financeiro hoje já tem um monte de mulher. Tá bom. Só que cadê a presidente do banco? Tinha lá aquela lá que era presidente da Caixa por um tempo, agora acho que ela já até saiu. Agora, político, colocaram uma presidente no Banco do Brasil, mas o negócio financeiro é gerido por homens e é só constatação, ninguém está sendo agressivo por dizer isso. Sim. As decisões dos negócios agrícolas, mesmo que por trás tenham trabalho de muitas mulheres, ainda é levada na mesa por um homem. É um fato. Sim. E aí eu te conto o que eu vivi. Não falo nem que é preconceito, mas se eu quisesse levar como preconceito, eu poderia levar. A pergunta que eu mais escutei na minha vida, enquanto as pessoas ainda não sabiam quem era eu, era: nossa, que legal! Você é a única filha? Não, não sou, tenho irmãos. Ai, e por que é você e não seu irmão? Sou eu e não é meu irmão, porque eu tô mais preparada que meu irmão. Mas eu não falava para as pessoas que eu não tinha irmão. Não falava. Não falava, porque isso é preconceito. Por que tinha que ser o meu irmão? E se eu tivesse um irmão que não tivesse condições intelectuais de gestão, teria que ser ele porque ele é homem? Não se pergunta isso. Eu não tenho que perguntar pra ninguém por que é um homem e não uma mulher, ou por que é uma mulher e não um homem. É só pergunta coisas produtivas. Nossa, como você chegou até aí? O que você fez pra se preparar? Que legal ver uma mulher no seu carro. Faz qualquer pergunta. Mas, sim, por que é você e não seu irmão? É degradante. É triste. É triste. E a gente tem que justificar, infelizmente. E eu sinto muito, assim, em não estar com a voz geral. Eu não acho que existe igualdade e nem tampouco convivo com esses 30% de mulheres na gestão do agro. Eu não convivo. Uhum. Ando em bastantes setores, vou em muitos eventos, conheço muitos produtores, muitas empresas agrícolas. Sim. Olha, é complicado. Estão escondidas ainda. Estão escondidas. E aí eu não sei te dizer, né, se a gente se auto-sabota ou se sabotam a gente. Eu nunca gosto de culpar, acho que onde a relação entre duas partes, 50% é a culpa de cada um. Então, acho que também tem, sim, uma questão cultural das mulheres de dificuldade em se posicionar e se impor. Eu li um livro recentemente, até postei no meu Instagram, muito bom. Bom indicar livros. É super bom, a capa dele é azul, o escrito é em preto, eu posso depois mandar para vocês o título, mas é como se os princípios que levam as mulheres a não chegar na gestão, alguma coisa assim. E uma das coisas que a autora fala lá, que ela é mentora só de mulheres, ela fala que o quanto a mulher não vende o seu trabalho. Uhum. Então, era um escritório de advocacia, o advogado, do dia que ele começou a trabalhar lá, ele começava a falar assim, porque meu sonho é ser sócio daqui, o meu sonho é ser sócio daqui. E o dela era sempre assim, você acha que eu fiz um bom trabalho? Ficou bom essa petição? Você gostou de como eu conciliei aquela coisa? Então era falando sobre ela. Uhum. Chegou o dia que abriu vaga para sócios, na mesa do comitê para convidar novos sócios, eles concluíram, o João, ele tá, desde que ele entrou aqui, falando que ele quer ser sócio, vamos dar oportunidade para ele. Alguém virou e falou assim, nossa, mas o trabalho da Tereza é melhor. Mas eu nem sei se ela quer, né? Ela faz um bom trabalho, mas é ele que tá desde sempre falando que quer ser sócio. Aí ela é entrevistada pela mentora e ela fala assim, mas
para eu conseguir ser sócio, eu tenho que falar que eu quero? Não deveria ser o meu trabalho que me levaria a ser sócio? Então, assim, a gente tem uma visão, talvez, um pouco mais de ser reconhecido e um pouco menos de fazer um marketing sobre nós. O autorreconhecimento. É. O autorreconhecimento é super Eu acho que isso é cultural, isso leva tempo, mas eu, mais uma vez, voltando para filhos, eu tenho certeza de onde está a solução disso. Na mão das mulheres. Sim. Quem cria filho, você pode ver a estatística aí. Mais de 1/3 das casas do Brasil os filhos são só criados por mulheres. Não tem o genitor, não tem o pai. Nas outras que tem, é a mãe e o pai. Então, 100% das mães podem influenciar as suas filhas a serem mais audaciosas, corajosas, acreditarem em si, buscarem oportunidade. Então, a solução... Ensinar os meninos também, que os é meninos muito a importante. valorizarem. Mas a solução da nossa mudança cultural está nas nossas mãos. Não está em ficar se lamentando. Está em construir filhos que valorizem o trabalho das mulheres, que levem as mulheres para frente e filhas que acreditem em si. Quando você pega currículo, acontece muito isso lá comigo. O currículo para a vaga do homem, ele nem é do que você está pedindo. E ele tá lá se inscrevendo. O da mulher, ela serve para ser minha chefe. E aí ela ainda nem se inscreve, né? Aquela coisa assim de não acreditar que ela pode. O LinkedIn tem um dado bem interessante disso também, que não sei quantos % dos homens se candidatam para as vagas tendo metade dos requisitos. E as mulheres praticamente precisam ter mais de 90% dos requisitos para elas se candidatarem. E tem poucas mulheres que candidatam nas vagas. E eu falo que a solução, Ju, tá nas nossas mãos, porque eu atribuo. Meu pai era um empreendedor maravilhoso. Todos os dias eu uso ensinamentos de coisas que eu vi ele fazer. Mas eu atribuo a minha coragem feminina de só ter homem e pra mim tá tudo bem, e de me achar tão competente quanto eles, e isso e aquilo, a minha mãe. Eu sou filha de uma mulher que tem hoje 81 anos, mas com 24 anos, isso em 68, montou num avião e foi sozinha dar a volta ao mundo de navio. Uou. Em 1960. Então, assim, graças a Deus eu sou uma pessoa privilegiada. Meu pai só teve filhas mulheres e falava pra gente que não importasse o que a gente quisesse ser, a gente tinha que ser o melhor no que a gente fosse. E que a gente podia ser o que a gente quisesse. E sou filha de uma mulher que, assim, ela sempre seguiu a vida dela, né? E ensinou pra gente que a gente na vida tem que ter audácia. Minha mãe tem 81 anos, tem cabelo roxo. E ela tá plena e feliz. Mas não são todas as pessoas que têm o privilégio de ter isso na vida. Sim, sim. E aí tá mais uma das coisas que a gente tem que pegar na mão de quem às vezes não tem a mesma coragem, como eu não... Quem tem a dor do sucessor e quem não tem a coragem da mulher. E é nosso papel também, que tem um pouco mais de audácia, pegar na mão e ajudar. Uma sobe e puxa a outra. E puxa a outra, exatamente isso. Muito bom, Sarita. Sarita, chegamos ao final. Eu agradeço muitíssimo ter conhecido a sua história hoje, conhecido um pouco da sua vida, um pouco da sua trajetória e do seu legado, na verdade, né? Que é aquilo que você falou, você deixando um legado, né? Acho que é super importante para a gente poder compartilhar isso com outras mulheres, compartilhar isso com outras pessoas. E se você quiser deixar um recado para essas mulheres empreendedoras, acho que seria legal também. E para os sucessores também. E para os sucessores também, com certeza. Também. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar podendo deixar os recados, porque no final disso tudo, a gente tem que agradecer a tecnologia, que era o que a gente estava falando, de poder fazer esses momentos que são compartilhados para muito mais pessoas, né? Encontrar gente tem limitação. E perene, né? Exatamente. Isso vai estar lá disponível para todo mundo acessar, então parabéns por proporcionar esses momentos de conhecimento para as pessoas e me dar a oportunidade de estar aqui também aprendendo e ouvindo vocês. Mas o que eu tenho certeza, tanto para os sucessores quanto para as mulheres, é que
o sucesso ou alcançar o que é sucesso para você, porque o que é sucesso para mim não é o que é para Ju, não é o que é para você, e enfim, alcançar o que você deseja precisa primeiro de muita humildade. Sim. E depois de muita dedicação. A soma da humildade com a dedicação é o que vai fazer você ter autoconfiança, porque quem tem humildade tem aprendizagem constante. Sem dúvida. Quem tem coragem se desafia a buscar outras formas, inclusive, de aprender. Não tem medo de perguntar. E isso vai fazer com que você se sinta cada vez mais autoconfiante, porque o conhecimento traz confiança. Eu acredito muito que o que muda o mundo é a educação, é o estudo, é conhecimento, para você chegar aonde você tem o potencial para chegar, mesmo que você não saiba que você tenha. Então, seja você um sucessor ou um herdeiro que ainda não está pronto, seja humilde, vá buscar aprender e vá ao longo do tempo buscando confiança para ir empreender ou gerir o seu negócio. E você, mulher, acredite que o mundo precisa ter essa pulverização de raciocínio ou de valores, que é mesclar homens e mulheres para que os negócios evoluam juntos. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Sarita. Obrigado Muito obrigada. Fico feliz que tenha pelo dado convite. certo. Tava super ansiosa por essa conversa. E, bom, aqui na Rural você tem sempre uma porta aberta para o diálogo e para encontrar as startups. Sem Foi dúvida. algo que você comentou que está em busca aí, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, ó, uma produtora inovadora, super tecnológica em busca de tecnologia. A vida, Obrigada. gente. Obrigado você que está nos escutando. Nos sigam no Instagram, rural.com.vc, e também no YouTube, Rural Talks, e em todas as plataformas de streaming, além da televisão na BMC News. Ficamos aqui, vamos até a próxima semana. Obrigado, gente. Obrigado, Ju. Obrigada. Obrigado, Sarita. Obrigada a vocês. Valeu.